Bom, meu nome é Natália Messina, eu sou gerente de produtos da plataforma Z e hoje a gente vai bater um papo sobre o novo ensino médio, né? Em especial sobre os itinerários formativos. E a ideia também é mostrar qual é a solução, né, da plataforma Z, tanto para a formação geral quanto agora para os itinerários. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, o nosso tema hoje é como se adequar a esse novo ensino médio sem perder o foco para a preparação do vestibular. Porque é óbvio que a gente, né, precisa se adequar ao novo ensino médio, mas as expectativas ali das famílias, dos próprios alunos, elas, né, de uma certa forma, elas se mantêm aí com a aprovação nos vestibulares tradicionais, no Enem. E então a gente também tem, além dessa perspectiva do desejo, né, do próprio aluno, a questão do próprio Enem, né? O novo Enem ele ainda não se reformulou, a gente tem uma expectativa aí, né, de um novo Enem para balizar a nossa mudança também do ensino médio, mas como ela ainda não aconteceu, a gente tem dois grandes documentos, né, essenciais para esse momento de novo ensino médio. Bom, aqui da plataforma Z, da Conexia como um todo, né, a gente vem se preparando há bastante tempo, estudando os documentos, e a gente tinha algumas dores, algumas motivações para o desenho dessa solução do ensino médio nesse momento. Então, a primeira delas, né, é atender à legislação educacional, e se vocês não assistiram ontem, né, a gente teve um papo com a Rafaela Beleboni, ela é da Conexia, a nossa gerente de avaliações e performance. Ela fez uma live aqui na BET específica sobre a legislação, mostrando todas as mudanças, né, que nós tivemos, o que as escolas precisam oferecer para se adequar a esse novo momento de ensino médio. Então, se você tem alguma dúvida, está com algum ponto de preocupação aí, peço para você voltar lá na live dela, que é um papo bem bacana, para realmente mostrar qual foi o movimento desse novo ensino médio, quais as mudanças e tudo mais. Mas a gente tinha outros 4 pontos ali para pensar também, que é efetivamente a manutenção dessa alta performance para o vestibular, que para nós do AZ sempre foi um ponto essencial. A gente já vem há bastante tempo aí lapidando tanto os nossos conteúdos quanto as nossas ferramentas digitais para oferecer tudo de necessário ali, de importante para o aluno para esse momento, né, de alta de preparação para essas provas de finais de ano. A gente tem também agora essa nova diretriz, né, para o mundo do trabalho, com esse olhar mais direcionado ao projeto de vida do aluno, que são as diretrizes ali dos itinerários. Então, esse era um ponto aí de estudo, de preocupação nossa na Conexia. Mas a gente tinha alguns desafios, né, para estruturar essa solução. A primeira delas era a grade horária, uma porque as escolas, né, principalmente as particulares, já têm uma grade horária bem densa dos conteúdos da formação geral, com matemática, português, redação. Então, isso já é uma composição difícil de se encaixar, né? Muitas escolas oferecem o bilíngue, algumas já tinham também o socioemocional. Então, esse foi um ponto de preocupação para a gente se debruçar e estruturar essa oferta. E também em relação ao perfil dos professores. Agora, com os itinerários, né, a ideia de aproximar o aluno desse mundo do trabalho, de fornecer os pontos ali para ele de escolha, né, a partir do seu projeto de vida, trouxe para a gente um ponto de preocupação, porque os nossos professores naturalmente não saem da licenciatura com uma formação interdisciplinar, com esse olhar mais moderno, né, com essa necessidade atual dos alunos do ensino médio. Então, o perfil do professor e a formação desse professor também foi um ponto bem importante ali para a gente de preocupação nesse momento de estudo e de formatação da solução para o novo ensino médio. Bom, como que a gente estruturou aqui nós do AZ para esse momento, né?
Então, a gente teve 2 grandes blocos, vamos dizer assim, de ensino médio, e eu vou repassar essa estrutura algumas vezes para a gente não ficar com nenhuma dúvida, tá? Bom, para a primeira e para a segunda série, a gente tem 3 pilares. O primeiro pilar é da formação geral, então, né, estruturadas ali pela BNCC, são as disciplinas que a gente já conhece, né, biologia, química, matemática. Então, essa formação geral, ela fica associada, né, à primeira e à segunda série. O My Life, que é a nossa solução da Conexia para o projeto de vida, que busca ali entender, né, o aluno se entender ele no contexto social e também ele nessa proposição do mundo do trabalho que ele quer para ele no futuro. Então, o My Life ajuda a estruturar, né, e a desenvolver esse raciocínio, esse momento com os alunos. Então, o My Life, vocês vão ver que ele se mantém aqui na terceira série também. E os microcursos, que é a parte diferenciada desse currículo, né? Então, a gente vai trazer alguns temas aqui de microcursos que nós disponibilizaremos aos alunos, justamente com essa ideia de protagonismo, do aluno se identificar com os temas e conseguir transitar entre eles também. Então, essa é a composição da primeira e da segunda série. E a diferença para a terceira série é que a gente tem aqui um itinerário de aprofundamento integrado, que ele vai, né, ter um conjunto de ferramentas dentro das disciplinas tradicionais de biologia, português, redação e assim por diante, com um diferencial da trilha do aluno, que ela é personalizada, por isso sim um itinerário personalizado para cada aluno, né? E a questão do My Life, que na terceira série se torna ainda mais indispensável, já que é um momento muito tenso para os nossos alunos, um momento de escolha, de preparação para essas provas. Então, não é só uma preparação de estudo das disciplinas, né, que a gente já conhece, o desenvolvimento das habilidades da BNCC, mas uma preparação emocional também, um reconhecimento das diretrizes do que ele quer para a própria vida. Então, pensando em tudo isso, a gente faz essa composição. Bom, aqui nesse próximo slide eu trago um grande quadro, né, porque realmente encaixar tudo isso dentro da nossa expectativa de novo ensino médio não foi uma coisa tão simples assim. E como que, né, até mesmo retornando aí a fala da Rafa sobre a legislação, a gente tem 2 pontos principais, né? A formação geral, ela não pode ultrapassar 1.800 horas, e os itinerários formativos, eles têm um mínimo de 1.200 horas. Então, eu posso ultrapassar, mas não posso oferecer menos de 1.200 horas. Bom, como eu disse para vocês, a formação geral, estruturada ali pela matriz da BNCC, ela fica distribuída com 900 horas para cada uma das 2 primeiras séries do ensino médio. Então, aqui a gente já contempla esse item da legislação, entregando essa formação geral básica para o aluno dos 2 primeiros anos. Daqui para frente, a gente só vai falar de itinerário formativo. Então, vocês vão perceber aqui, né, que nessa minha linha central de itinerário formativo, a gente já oferece 1.420 horas, ou seja, mais do que a legislação pontua ali como mínimo, né? Então, dentro dessas 1.420, a gente tem que 1.000 horas, eles são estruturados ali para a dinâmica da terceira série, que ela é revisional nesse momento, é uma dinâmica acompanhada pelo professor e estruturada a partir do nosso EPAZ, que depois ali no finalzinho eu vou mostrar um pouco para vocês como funciona. E ela também tem aqui mais outras 2 linhas. O projeto de vida com o My Life, ele segue, né, como eu disse, ao longo do ensino médio como um todo, com 60 horas em cada um dos anos. E os microcursos, eles são a parte diferenciada, né? E a gente pontua, né, sugere a utilização deles na primeira e na segunda série, justamente porque o currículo da terceira série, ele já é muito denso e por conta, inclusive, do momento, né, que o Enem também não mudou, a gente acredita que a dedicação do aluno precisa estar focada para a preparação no vestibular.
Então, a parte dos microcursos que é a diferenciada mesmo, elas ficam ali para a primeira e para a segunda série como sugestão. Lembrando que aqui a gente tem 120 horas pontuadas aqui como 60 mais 60, porque o aluno faz 2 escolhas ao longo do ano, né, de itinerários, e cada um dos itinerários tem aí 60 horas de duração. A gente coloca aqui esse quadro de modalidade e turno, justamente para a escola conseguir identificar quais são as possibilidades dela, né? Nesse momento de transformação, de transição para esse novo ensino médio, a gente precisa entregar algo flexível para a escola conseguir olhar para dentro de casa e perceber qual é a melhor composição, como que ela consegue atender à legislação, oferecer os itinerários formativos sem sufocar a sua operação, por exemplo. Então, aqui, né, nos microcursos, a gente pontua que ele pode ser uma aula, tanto presencial quanto online, no turno regular ou no contraturno. Uma porque algumas escolas têm facilidade de levar o aluno no contraturno, né? E então conseguem criar aí 2 momentos com os alunos tranquilamente. Outras escolas que às vezes recebem alunos de outras cidades e assim por diante, tem essa dificuldade, então elas podem alocar isso no turno também. É sempre muito flexível, tá bom? É um olhar realmente ali para a dinâmica de cada escola. Bom, como que é o detalhamento dessa nossa proposta para os itinerários? Aqui eu vou começar a apresentar, então, os nossos 3 temas já disponíveis para 2022 na plataforma Z. Então, o primeiro é o nosso super querido Criação de Startups, que a gente consegue aí, depois eu vou até trazer um pouco de detalhamento sobre ele, mas ele é amplo, né? Ele tem toda essa visão com o futuro, com o desenvolvimento de soluções dos mais diversos tipos. Então, a gente acredita que uma boa parte dos alunos vai se encantar aqui com o que a gente está estruturando para o Criação de Startups. A gente tem saúde e inovação, entendendo, né, que muitos dos nossos alunos têm essa diretriz, né, esse desejo de prestar ali o curso de medicina e das áreas correlatas. E o Cidadão do Mundo é um terceiro itinerário que ele engloba toda a questão política, econômica, de uma forma global, né, mundial. Então, é um ponto importante também, inclusive para as escolas que já possuem um projeto bilíngue, já tem alunos que talvez tenham ali o desejo de ir para um curso de relações internacionais, por exemplo. Então, são as 3 temáticas que a gente vai trazer para 2022. Bom, aqui a próxima caixinha para o futuro, a gente trouxe a comunicação e a tecnologia, que são pontos bem fortes ali, agora do uso de dados para o marketing, né? E tantos outros contextos que se englobam na parte de comunicação e de tecnologia. Mas eu tenho um asterisco aqui porque a gente só tem esse primeiro tema, mas é justamente com um olhar evolutivo, tanto para o mercado de trabalho, que a gente percebe que a cada hora traz novidades, ele se altera, né, trazendo novas profissões, quanto para o feedback das escolas e dos alunos nesse momento de implementação do novo ensino médio no começo de 2022. A Conexia como um todo, né, e a plataforma Z, a gente tem uma proximidade muito grande com as nossas escolas, e esse momento, né, de implantação, ele é importantíssimo para a gente desenhar os nossos próximos passos. Então, por isso que o Para Futuro aí, ele é sempre com um olhar muito atento para o que vem aí, certo? Bom, como eu disse, cada um desses temas aqui, ele tem 60 horas e o aluno faz 2 escolhas por ano. Então, uma no começo do primeiro semestre, outra no começo do segundo semestre. Pensando na operação, né, dos itinerários formativos, a gente coloca aqui a possibilidade de utilização multisseriada, tanto para não sufocar a operação da escola, quanto pensando pedagogicamente o quão rico é essa comunicação e essa troca entre os alunos. Então, misturar ali os alunos de diferentes anos do ensino médio é um momento de estimular, né, as soft skills, a colaboração. Então, a gente enxerga 2 pontos muito positivos para a operação e esse ponto pedagógico também, por isso aqui a indicação desse tipo de utilização.
Bom, e o que é a nossa aula inaugural, né? Pensando que um aluno ali ao longo dos seus 15, 16 anos, ele não tem uma bagagem tão extensa assim, e provavelmente quando a gente for falar de startup, de cidadão do mundo, algumas dúvidas vão surgir do que esse tema contempla, qual é o objetivo disso. A gente traz essa aula inaugural com um momento de divulgação, de apresentação do propósito de cada itinerário. Então, no começo de 2022, a gente vai ter esse momento ali com os alunos, a gente vai trazer um vídeo de cada um dos itinerários, mostrar quais são os instrumentos que ele vai conhecer, quais são as habilidades que ele vai desenvolver ao longo desse semestre, porque aí a gente traz um repertório inicial para que o aluno faça a sua escolha da forma mais consciente possível, principalmente a partir ali do seu projeto de vida, né? Então, é um momento bastante rico para o aluno identificar as características e fazer a sua escolha. Bom, outro ponto aqui é em relação ao modo de uso desses conteúdos dos itinerários formativos. E a gente pontua 2 tipos para essa utilização, pensando, obviamente, aí na flexibilização para a escola novamente, né? O primeiro é para aula presencial, onde a gente tem um professor que conduz de cabo a rabo essa jornada com o aluno, seja na forma presencial, que a gente está aí no momento complicado com a pandemia, seja na forma online, a gente tem esse papel do professor presente e ele pode utilizar os nossos conteúdos, né, ali da plataforma de 2 formas. Uma como sala de aula invertida, pontuando ali para os alunos quais são os conteúdos que ele precisa assistir antes da aula presencial, ou então numa forma mais tradicional, onde ele explora os conteúdos e pode trazer uma videoaula de um especialista para tratar de um tema ao longo da discussão com os alunos. Bom, esse é o primeiro formato, né? O segundo formato é de aula realmente online. Então, o aluno ele segue a sua trilha de forma autônoma via Super App AZ e ele tem sim o apoio do professor, principalmente para acompanhar o engajamento desse aluno, né? O quanto ele está evoluindo ali, aula a aula, está fazendo as suas atividades, quanto do acompanhamento do desempenho. Então, a gente tem atividades com feedback automático, tem as entregas de projetos, né, que o professor vai precisar validar essas entregas. Então, o professor, ele é fundamental em todos os momentos, desde esse formato presencial até mesmo no formato online. E aqui eu vou trazer um pouco desse detalhamento de qual é a jornada desse aluno, né, ao longo dessas 60 horas. Como que é estruturado, o que a escola vai receber dos itinerários ali na sua escola. A gente tem um primeiro ponto bem importante, que é o plano de condução. O plano de condução, ele é específico ao professor e ele traz todo um roteiro detalhado de qual é o passo a passo que ele precisa cumprir nessa jornada com o aluno. Então, ele traz perguntas questionadoras para envolver o aluno, ele traz orientação de como utilizar as videoaulas, uma orientação sobre como aplicar os projetos e como corrigir e orientar esses alunos em relação às entregas. Então, há um detalhamento de aula do itinerário como um todo para o professor, tá joia? E isso, lembrando que ele encontra tudo na área do Super App AZ, direcionado especificamente para o professor, tá joia? A gente tem essa etapa diagnóstica, justamente para buscar ali com o aluno qual é o seu repertório já existente dentro daquele tema e conseguir criar um ambiente básico para se explorar, para se ampliar esses conteúdos iniciais, né? De conteúdos virtuais, a gente tem videoaulas, podcasts e o material consultivo que traz toda a conceituação ali, o trabalho dos temas que a gente traz. E a gente tem alguns elementos de avaliação. A nossa querida Folha Z, que já é bem famosa aqui, né, na nossa formação geral, dos alunos do fundamental ao médio,
Então, é ela que traz ali o feedback automático, o aluno consegue acompanhar o seu desempenho. Então, ela é presente agora nesse novo ensino médio também. E a gente tem as atividades colaborativas, tanto dos projetos em si, né, que são as grandes entregas, quanto para as dinâmicas de sala de aula, além das avaliações individuais que vão trazer ali métricas para acompanhar os alunos. Bom, eu trago a cada itinerário, né, a gente vai trazer uma contextualização. Então, eu trouxe aqui um exemplo hoje para vocês, que é o Criação de Startup, que é justamente qual que é o nosso propósito, né? Contextualizar o que é uma startup, qual é a importância, qual é a diretriz, o que ela tem como objetivo de trabalho, quais são as suas características, e é muito de instigar o aluno, né? Então, a gente coloca aqui, né, uma das informações que elas são responsáveis hoje por 50% dos empregos de todo o mundo. Então, há essa questão de ser ágil, de ser escalável, de ter um ponto de atuação amplo, né? Então, a ideia do startup é justamente isso. E a gente traz aqui, né, que criar uma startup é uma grande aventura, uma jornada ao desconhecido, repleta de riscos e que exige um espírito empreendedor, novas habilidades e ferramentas para transformar uma ideia em um negócio. Então, é justamente ali para contextualizar, para criar esse ambiente, inclusive para o aluno se envolver com o tema, né? E aqui para as escolas, e óbvio que a gente deixa isso também disponível para o aluno, a gente tem um detalhamento ali de quais são os objetivos, quais são as competências que ele vai desenvolver, tem a questão se é um itinerário integrado ou se ele é específico de uma ou de duas áreas do conhecimento, o detalhamento de carga horária, os eixos estruturantes dos itinerários formativos, que nesse caso aqui do Criação de Startups, ele é correlacionado aos 4 eixos, né? A gente contempla isso aqui no desenvolvimento dos componentes curriculares ao longo do itinerário, e a gente traz aqui os temas de tudo que o aluno, né, e os professores vão desenvolver ao longo desse semestre. Bom, como é algo novo, a gente traz esse quadro, né, só para reforçar como que fica essa jornada do aluno da primeira e da segunda série. Então, aqui é para mostrar que na primeira série, o aluno ele faz a sua primeira escolha, né? Ele tem a sua aula inaugural, e aqui nesse nosso exemplo, ele selecionou criação de startups, ele vai lá fazendo seus microcursos, as suas avaliações, assistindo às suas aulas, entregando os seus projetos. Ele tem a finalização desse itinerário. No início do segundo semestre, ele vai para um novo tema, que aqui nesse nosso exemplo é o Saúde e Inovação. Então, ele continua aqui com toda a sua jornada de microcursos e de rotina ali com a sua turma. O My Life, por sua vez, ele tem a duração, né? Ele é anual, ele segue ali bimestre a bimestre com os alunos. Cada ano do ensino médio tem uma proposta diferente, mas sempre nessa questão da identificação enquanto ser, o seu propósito na sociedade, os seus objetivos, né, futuros. E eu coloquei aqui essa última sustentação, que é a sustentação da formação geral básica, ali com os conteúdos da BNCC. Bom, o que eu quero pontuar aqui também é que essa é a nossa sugestão, tá, gente? O Criação de Startups, vamos supor que a sua escola, ela não tem uma diretriz tão ferrenha, assim, ao alto desempenho dos alunos do vestibular. Posso estender a oferta dos itinerários formativos para a terceira série também? É claro que pode. A gente não tem nenhum impedimento, nem a nível de legislação, nem a nível técnico. Esses conteúdos eles já são multisseriados, eles são preparados para contemplar esse perfil do novo aluno do ensino médio, e aí é um olhar muito para a sua escola. Se você acha que seus alunos se interessam, têm esse desejo, né, de continuar estudando esses temas que vão ser complementados a cada semestre, se eles têm esse desejo, por que não oferecer, né? Então, esse é um ponto aí bastante de reflexão que eu quero deixar aí com vocês. E já, né, vamos pensar agora no nosso DNA Z, que é super voltado para preparação para o Enem, para os vestibulares.
a gente pensou numa terceira série que traz o itinerário de aprofundamento integrado. Então, como eu trago aqui, ele traz ali toda a diretriz dentro das quatro áreas do conhecimento. Então, ele passa novamente por todos os conteúdos, né, todas as habilidades da BNCC, só que ele tem um diferencial que ele está muito alinhado à nossa perspectiva enquanto AZ, que é a de estudar bem e não a de estudar muito, estudar tudo. Até porque a nossa realidade hoje, né, é de uma matriz de conteúdos muito densa. Então, por isso que a gente acredita que o estudar bem é o estudar a partir da diretriz, né, da opção de carreira do aluno. E é por isso que a gente estruturou o mapa. O mapa, ele tem, hoje no AZ, mais de 1.000 opções disponíveis. E dentro dessa ferramenta, o aluno indica ali qual é a carreira e qual é a universidade que ele pretende. E a partir de um estudo dos últimos 5 anos desse vestibular, né, para as disciplinas mais importantes de cada carreira, o nosso mapa, ele cria uma trilha personalizada a partir desse objetivo, indicando o quanto o aluno ele precisa se dedicar a cada conteúdo, de cada capítulo, de cada disciplina. Então, é realmente uma trilha que orienta esse trajeto do aluno de forma personalizada. E é óbvio que essa jornada da terceira série, ela contempla tanto as aulas, né, do turno ali da escola com os professores, quanto essa jornada do aluno pós sala de aula, né? Então, dentro do Super App AZ, ele tem a indicação de quais são os conteúdos que ele precisa consumir. Ele tem todas as videoaulas disponíveis de todos os conteúdos. Então, se ele ficou com dúvida daquele conteúdo, ele pode consultar. Se ele, por acaso, não conseguiu ir à aula, faltou naquele dia, ele também tem todo o suporte lá de todas as videoaulas para conseguir retomar e fazer ali a leitura do seu livro didático, para fazer a sequência de atividades. Então, é um suporte para o aluno ter a sua autonomia, né? Então, ele tem tudo ali na palma da mão para conseguir fazer o melhor roteiro, a melhor trilha para ele com os conteúdos curados, né? Com profissionais do AZ. E com isso, né, com todos esses elementos que eu falei aqui da terceira série, a gente tem certeza que esse é o caminho certo para alta performance no vestibular. Bom, eu até trouxe aqui, né, a gente fala muito do mapa do AZ, eu trouxe um videozinho de como essa jornada acontece para o aluno. Vocês vão perceber que esse é o app do aluno, ele seleciona a universidade, a gente tem uma lista grande ali de universidades disponíveis. Eu selecionei aqui a Unicamp, depois ele vai selecionar o curso, também tem todos os cursos disponíveis hoje no vestibular da Unicamp. Elabora o mapa, e aí vocês vão perceber que estão todas as disciplinas disponíveis para a terceira série, todos os capítulos, e aí as abelhinhas, né, que ficam embaixo do nome de cada disciplina, elas mostram para o aluno o quanto ele precisa se dedicar àquele conteúdo. Ele precisa fazer mais ou menos atividades ali, né, da nossa rotina. Então, é justamente para orientar o aluno, para ele não ter que estudar tudo, mas para ele ter que estudar certo, né, de forma efetiva para conseguir o seu desejo, né, o seu objetivo de carreira. Bom, gente, esse é o nosso novo ensino médio, um ensino médio que traz o protagonismo para o aluno, que traz as ferramentas certas para ele ter o desenvolvimento de duas coisas importantes. Tanto o sucesso na aprovação do vestibular que ele deseja, tanto o sucesso profissional do desenvolvimento dessas habilidades tão importantes para o século XXI. Esse é o novo ensino médio do AZ, um ensino médio que a gente acredita muito, que está próximo, né, a esse aluno do ensino médio que mudou tanto nos últimos anos, e a gente acredita que agora sim a gente entrega, né, algo de muito valor para ele, onde ele consegue ter o seu protagonismo, consegue fazer as suas escolhas, e isso, sem dúvida nenhuma, tem um valor muito grande no desenvolvimento desses alunos. Bom, eu deixo aí o meu contato, nós da Conexia como um todo estamos à disposição para tirar dúvidas sobre esse momento, né, sobre a nossa solução,
Então, eu quero aqui agradecer a oportunidade da participação na jornada da Bet Online. Foi um prazer e obrigada. Até mais.